Olá, meus queridos, boa noite, boa noite, boa noite. Que a paz de Cristo Jesus possa reinar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Estamos aqui, 10 horas da noite, falta 5 minutos às 10. Estamos aí com uma palavra poderosa para o teu coração. Temos uma mensagem rica da parte de Deus. Temos uma mensagem do trono do Senhor para o teu coração nessa noite. Amém? Vamos se preparar, algumas pessoas já estão chegando. Eu creio que Deus tem algo em especial nessa noite para oferecer para mim e para você. Eu creio que Deus tem algo em especial através da mensagem ao qual vai ser ministrada aqui nessa noite. Temos uma mensagem poderosa aonde Deus ele falou muito forte ao meu coração sobre derrubar gigantes, né? Há muitos gigantes em nossas vidas que nos atrapalham a dar continuidade ao nosso chamado, dar continuidade àquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Há muitos gigantes que nos impedem, né? Nos impede de buscar as promessas de Deus. Há muitos gigantes que nos impedem de viver as promessas do Senhor. E é isso que eu quero falar hoje. Quero falar de gigantes. Quero falar de como derrubar os gigantes. Quero falar de como colocar os gigantes por terra. Porque há gigantes que estão impedindo de pessoas realizar os seus sonhos. Há gigantes que estão impedindo de pessoas realizar os seus projetos. E Deus hoje tem uma mensagem para o teu coração. Antes eu queria te pedir para poder compartilhar este link. Envia para pessoas, envia para amigos. Seja um missionário, seja uma missionária nessa noite, convidando pessoas para participar conosco dessa live, né? Desse momento com Deus, dessa palavra abençoada que Deus tem reservado para você. Então eu convido você agora, neste momento, que possa estar enviando o link, avisando as pessoas: ei, vai ter um pastor agora no canal do YouTube que vai falar sobre gigantes, gigantes que têm parado sonhos, gigantes que têm parado projetos, gigante que tem parado ministério, gigante que tem feito pessoas voltar para trás, gigantes que têm amedrontado pessoas a continuar a sua jornada, a continuar a sua caminhada. É isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre gigantes. Eu quero trazer para você que devemos enfrentar os nossos maiores gigantes para que possamos alcançar algo maior lá na frente. Tem muitas promessas ficando para trás. Tem muitos sonhos ficando para trás, porque os gigantes estão aparecendo e nós estamos deixando os gigantes ser maiores daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós estamos permitindo que os gigantes sejam maiores do que os nossos sonhos. Nós estamos permitindo que os gigantes sejam maiores do que as nossas promessas, do que os propósitos ao qual Deus tem sobre a nossa vida. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero ter o privilégio de poder entrar na sua casa através do seu celular, através do seu computador e poder falar que os seus sonhos, ele não pode ser menor do que os gigantes que vão aparecer. Não, os sonhos têm que ser maiores, os objetivos têm que ser maiores, os propósitos têm que ser maiores. Então, eu venho aqui nessa noite para convidar você, meu amado, para convidar você, minha amada, para enfrentar os seus gigantes de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque quando você enfrenta os seus gigantes, alguma coisa maior acontece lá na frente. Então eu quero convidar você para participar desse momento com Deus. Eu quero convidar você para participar deste momento, dessa intimidade. Você que já está aí comigo, começa aí a se manifestar no chat, mostra e fala de onde você está assistindo, aonde esse vídeo está chegando, se movimenta, amém? Porque Deus tem algo especial para a sua vida, Deus tem algo diferenciado nessa noite para entregar para você. Há um propósito de você estar assistindo esse vídeo, há um propósito grande de você estar assistindo essa live. Então, se você puder,
compartilha, envie para os seus amigos, porque nós vamos entrar na mensagem agora, já, para que possa fortalecer a sua caminhada, para que possa fortalecer a sua história. Queridos, falar de gigante, nós vamos lembrar de quem? Do pequeno Davi. Sempre, valor do gigante Golias é lembrar do pequeno Davi. Davi é aquele pequeno homem que ninguém dava nada por ele. Davi é aquele que ninguém dava valor e também não conhecia a bravura que Davi carregava. O interessante é que Davi agora vai passar por um processo, vai ser escolhido um novo rei. Ele atravessa momentos difíceis, até que um dia o pai dá ordem a Davi, para que Davi pudesse levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E isso, Deus preparou um cenário para que Davi se apresentasse. Deus preparou um cenário para que Davi mostrasse a bravura que ele carregava. Deus preparou um cenário para que Davi pudesse mostrar para todos quem ele era de verdade. Há momentos na nossa vida que o próprio Deus cria para que possamos mostrar quem somos de verdade. Deus precisava que todos reconhecessem quem era Davi. Deus precisava que todos entendessem a força que Davi tinha, a força que Davi carregava. Há momentos na minha vida e na sua vida que o próprio Deus nos leva. Há momentos que Deus permite que a gente entre, que a gente passe, talvez uma enfermidade, talvez uma necessidade. Há momentos que Deus permite a gente atravessar para que a força que nós carregamos por dentro possa sair para fora e mostrar quem somos de verdade. Deus precisava criar um cenário para que Davi se apresentasse. Deus precisava criar um cenário para que Davi mostrasse quem ele era. Preste atenção nisso, meu irmão. Deus precisava criar uma situação para que Davi mostrasse a bravura que ele carregava. Deus, há momentos que vai criar situações na sua vida para que você próprio saiba quem você é, para que você possa reconhecer a força que você tem. Porque há momentos que nós nem sabemos a força que nós carregamos. A força que nós carregamos, ela só vai se apresentar. Presta atenção. A força que nós carregamos, ela só vai se apresentar no momento em que a gente mais precisar dela. E esse momento o próprio Deus constrói para que possamos entender e saber quem somos de verdade. Pai, agora manda Davi ir para o campo de batalha e levar comida para os seus irmãos. E quando Davi chega no campo de batalha, o que ele enxerga? Um exército se escondendo de um gigante com o nome de Golias. E é aqui que eu quero ministrar na sua vida. É aqui que Deus tem uma palavra para você. É aqui que Deus quer falar contigo nessa noite. Um gigante amedrontando um exército que tinha medo só da fala daquele gigante. A Bíblia vai nos mostrar que em momento algum aquele exército enfrentou aquele Golias. Em momento algum o exército teve coragem de enfrentar o gigante. Só do gigante falar, aquele exército já estava amedrontado, já se escondia. Há muitos gigantes na minha vida e na sua vida, que muitas vezes nós nem enfrentamos ele, mas só dele se apresentar, nós já se afastamos. Só dele se apresentar, nós já fugimos. Só dele se apresentar, nós já se acovardamos e deixamos de buscar aquilo que está após o gigante. O gigante, ele sempre vai se encontrar em um momento que nós precisamos alcançar algo. O gigante sempre vai estar na frente da promessa que se encontra lá do outro lado. O gigante sempre vai estar na frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E se nós permitir que o gigante seja maior do que os nossos sonhos, nós nunca vamos alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós nunca vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Os gigantes, eles não podem ser maiores do que aquilo que Deus tem preparado para mim, que Deus tem preparado para você.
O gigante, ele vai existir, mas ele vai existir e nós temos que entender que ele é pequeno diante da promessa. Que ele é pequeno diante dos nossos sonhos. Que ele é pequeno diante do propósito que nós carregamos. Aquele exército olhava para aquele gigante e se amedrontava, tinha medo. Mas quando Davi chegou, Davi olhou para aquele gigante e disse: eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar no nome do Deus que eu sirvo. Aí está a diferença. Davi precisava se apresentar. Davi precisava começar a sua caminhada para o trono. Porque o trono era a promessa de Deus na vida de Davi. Davi ia se tornar rei. Mas para Davi se tornar rei, ele precisava derrubar o gigante. Para Davi conquistar a promessa, ele precisava derrubar o gigante. Para Davi alcançar aquilo que Deus tem sobre a vida dele, ele precisava derrubar esse gigante. E eu deixo uma palavra para você nessa noite. Para você alcançar as promessas do Senhor, você tem que começar a ter coragem para derrubar os gigantes que aparecem na sua vida. Você tem que criar coragem, buscar forças para começar a derrubar os gigantes que aparecem sobre a sua história. Derrubar os gigantes que aparecem para atrapalhar você a alcançar as promessas. Você tem que começar a buscar forças aonde não há, mas não pode permitir que o gigante pare os seus sonhos, que os gigantes parem aquilo que você tenta conquistar. Os seus projetos não podem ser menor do que o gigante que vai aparecer. Os seus projetos, os seus sonhos não podem ser menores do que aquilo que Deus já tem preparado lá na frente para a sua vida. Não pode. Você tem que ser mais forte. A palavra dessa noite para o teu coração é: os gigantes não podem ser maiores do que as promessas, do que os seus sonhos ou do que os seus projetos. Os gigantes não podem ser maiores, eles não podem ultrapassar, eles não podem parar a sua caminhada. Os gigantes não podem parar o seu propósito, os gigantes não podem parar os seus sonhos. Eles vão existir, mas o gigante só existiu na vida de Davi para direcionar e impulsionar Davi a viver algo maior. O gigante só apareceu na vida de Davi para que Davi mostrasse quem ele era de verdade. Se Davi não enfrenta aquele gigante, Davi não sentava no trono, não se transformava em rei. Se você não enfrentar os seus gigantes, você nunca vai alcançar as promessas de Deus. Se você não enfrentar os seus gigantes, se você continuar amedrontado, se você continuar se acovardando, você nunca vai viver os seus sonhos e nem os seus projetos. A palavra dessa noite para o teu coração através dessa live é: viva, mas enfrente os seus gigantes. Batalha, guerreia. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai entender que a forma de derrubar gigante é enfrentando eles. Não tem outro jeito de enfrentar os seus gigantes se você não enfrentar. Não tem outro jeito de você derrubar os seus gigantes se você não enfrentar eles cara a cara. Se você não olhar para eles. Se você não acreditar em você primeiro. Acreditar e saber que você é mais forte. Saber que os seus sonhos são maiores. Saber que os seus projetos são maiores. Se você não buscar isso, você não consegue enfrentar os seus gigantes. Você sempre vai começar um projeto e nunca vai conseguir terminar, porque os gigantes estão sendo maiores. Você sempre vai iniciar algo, mas nunca vai chegar ao final dele. Por quê? Porque os gigantes estão sendo maiores. Você tem que iniciar e tem que terminar. Você tem que criar um propósito dentro de você próprio, dizendo: nada vai me impedir de continuar o meu projeto. Nada vai impedir de eu continuar os meus sonhos. Não há gigante que me impede de alcançar aquilo que Deus esteja preparado para mim lá na frente. A palavra de Deus para você, meu amado. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Há um propósito de você estar assistindo esse vídeo. Há um propósito da parte de Deus para você que está entrando agora nessa live. Há um propósito da parte de Deus para te acordar a começar de novo.
Há um propósito da parte de Deus para dizer para ti nessa noite: ei, não permita que os gigantes parem os seus projetos, não permita que os gigantes estacionem os seus sonhos. Os gigantes, eles têm que existir, porque eles fazem parte do processo. Os gigantes, eles têm que existir, porque é eles que vai te impulsionar a viver a promessa, eles que vai te impulsionar a conquistar os seus sonhos, é eles que vai impulsionar a você a conquistar os seus projetos. Os gigantes, eles só vai te fortalecer, mostrar para quem está à sua volta a bravura e a valentia que você é, o guerreiro que você se transformou. Para isso servem os gigantes. Os gigantes não é para te amedrontar. Os gigantes, ele não pode fazer você se afastar, tirar você da trajetória, tirar você do caminho. Não. Davi olha para aquele gigante e diz: quem é ele? Quem é esse gigante? Quem é esse gigante para parar os projetos de Deus? Quem é esse gigante para tentar parar o exército escolhido pelo Deus Todo-Poderoso? Quem é esse gigante? Ele não tem o poder de parar aquilo que Deus decretou. Eu vou enfrentá-lo. Um exército se escondia, mas Davi se apresentou. Eita! Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Se apresente diante do seu gigante. Se apresente, tenha uma decisão, tenha uma atitude diante daquilo que está querendo te parar. Se apresente diante desse gigante. Se coloca de frente com ele, cara a cara. Mostra para esse gigante quem é você. Mostra para esse gigante a força que você tem. Mostra para esse gigante a determinação que você carrega. Mostra para ele. Mostra para ele quem você é. Mostra para ele aonde você quer chegar. Mostra para ele o que você determinou sobre a sua vida. Mostra para ele os seus sonhos, os seus projetos. Não permita que ele seja maior do que aquilo que você colocou no teu coração. Davi olha para o gigante e fala: quem é esse gigante? Quem é ele? Davi agora desce ao ribeiro, pega 5 pedrinhas e vai de frente encontrar com aquele gigante. Sabe o que está fazendo você parar? Ele só gritava e o exército se escondia. Talvez o gigante que você está com medo não seja tão grande assim. Só que você está se escondendo. Você não está tendo coragem de se aparecer. Você não está tendo a atitude de encontrar cara a cara com esse gigante. E você está se afastando. Você está saindo do propósito que Deus tem. Você está saindo do caminho que Deus te direcionou. Porque o gigante se apresentou. E ele se apresentando, você se amedrontou. Largando para trás o projeto, o sonho. Largando para trás a promessa. Mas Deus manda liberar uma palavra sobre o teu coração. Deus manda liberar uma palavra sobre você nessa noite. Os seus sonhos são maiores do que os seus gigantes. A sua promessa, ela é maior do que o seu gigante. Não tenha medo. Apenas enfrenta ele. Apenas olha para ele e deixa ele ver quem você é. Apenas olha para ele e deixa ele ver quem está contigo. Eita glória! Deixa o gigante presenciar com quem você anda. Deixa o gigante presenciar quem está do seu lado. Deixa ele entender que você vai guerrear, mas não vai guerrear sozinho. Deixa ele entender que você vai guerrear, mas tem um Deus Todo-Poderoso do seu lado. Que aonde ele entra, não perde nenhuma batalha. E não é a sua batalha que Deus vai perder. Não é esse gigante que vai te impedir. Não é esse gigante que vai te parar. Ele não tem autoridade. Ele não tem poder acima do Deus Todo-Poderoso que está do seu lado. Davi se apresenta diante do gigante. Isso é importante, se apresentar. Não se esconder. Não se amedrontar. Mas se apresentar.
para que o gigante possa entender que você não está sozinho, para que o gigante possa entender que há pessoas à sua volta, para que o gigante possa entender que há um Deus Todo-Poderoso te guiando, te direcionando. Entenda isso, meu amado. Entenda isso, minha amada. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho de frente a esse gigante. Eu não sei o nome do seu gigante. O gigante de Davi chamava Golias. Eu não sei qual é o nome do seu. Pode ser uma enfermidade. Pode ser um momento difícil que você está passando. Mas eu quero te dizer, esse gigante, ele não é maior do que a promessa que há sobre a sua vida. Não é. Ele não vai impedir que você continue. Ele não tem o poder de impedir que você dê continuidade à sua história. Esse gigante, ele não tem o poder de impedir você continuar a buscar as promessas de Deus sobre você. Ele não tem. Disso você pode ter certeza. Se você olhar para o seu gigante, você vai enfrentá-lo. E quando ele vê que você não está sozinho, ele pode se amedrontar, permitindo você atravessar. Davi apenas olhou e disse: quem é este gigante para enfrentar o Deus vivo ao qual eu sirvo? O Deus de Israel. Quem é? Quem é esse gigante? Eu olho para você agora e te faço uma pergunta. Você tem enfrentado o gigante ou você tem amedrontado e fugido dele? Porque quanto mais você foge do seu gigante, mais longe você fica da promessa. Quanto mais você foge do seu gigante, mais longe você fica do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Quanto mais você foge daquilo que Deus preparou para você, quanto mais você foge desse gigante, mais longe você fica da vitória. Exatamente. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que bater no peito e falar com ele: eu sei quem eu sou. Eu sei a força que eu tenho. E eu vou atravessar este momento. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou atravessar, mesmo chorando, debaixo de lágrimas, debaixo de dor. Eu sei quem eu sou e eu sei quem está comigo. É isso que Deus quer dizer nessa noite. É essa mensagem que Deus quer deixar no teu coração. Descubra quem você é, meu amado. Descubra quem você é, minha amada. Você carrega um Deus Todo-Poderoso dentro de você. Você carrega algo diferenciado no teu coração. Não permita os gigantes ser maiores do que a promessa. Não permita os gigantes ser maiores do que os seus projetos. Não permita essa enfermidade parar você. Não permita essa porta de emprego parar você. Não permita esse momento difícil parar você. Não permita essa tempestade te parar. Não permita a pandemia te parar. Não permita nada te impedir de alcançar aquilo que você deseja. Não permita que nada seja maior do que os sonhos que você tem. Não permita. Lute bravamente. Guerreia bravamente, seja um guerreiro, seja uma guerreira. Faça a diferença. Aquele exército fugia daquele Golias, mas Davi chegou e enfrentou. Aquele exército tinha medo de Golias, mas Davi chegou e falou: quem é esse para impedir as promessas de Deus? Se Davi não enfrenta, Davi não sentava no trono. Se você não enfrentar, você não vai conseguir alcançar. Se você não enfrentar os seus problemas, se você não enfrentar os seus gigantes, você não vai alcançar aquilo que tem lá na frente para você. Você vai se prostrar, você vai se amedrontar, você vai voltar para trás. E Deus está dizendo nessa noite para você, meu amado, para você, minha amada: não fuja dos gigantes que estão ao seu redor. Aprenda a derrubá-los. Aprenda a enfrentá-los. Cria coragem. Mostra para ele quem você é. Mostra para eles a força que você tem. Ela não pode te parar.
Esse gigante ele não tem o poder de te estacionar. Esse gigante não tem o poder de fazer você voltar para trás. A nossa vida é feita de decisões. Preste atenção nisso. A nossa vida é feita de decisões. Você decide continuar ou parar. Você decide ir ou voltar. Você decide enfrentar ou se esconder. Davi tinha escolha. Davi poderia esconder como aquele exército escondeu. Davi poderia se afastar como aquele exército se afastou. Mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia a força que ele tinha. Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi sabia para onde ele ia. Davi sabia a promessa que ele carregava. E eu pergunto para você: você sabe quem você é? Você conhece a promessa que você carrega? Você conhece os projetos que você tem? Então não desista por causa desse gigante. Esse gigante só vai te impulsionar a viver aquilo que Deus já tem para você. Esse gigante só vai te impulsionar a acreditar mais. Essa enfermidade, ela só vai te levar para aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Essa porta de emprego fechada, esse momento difícil, não é para te matar e nem para te humilhar. É para te fortalecer. É para te fortalecer. Todas as lágrimas derramadas hoje, você só vai compreender e entender elas amanhã. Davi só entendeu o porquê de matar e derrubar aquele gigante quando ele atravessou o gigante. Ele viu que o nome dele se espalhou. Ele viu que começou a entrar no caminho da promessa. Ele viu que começou a caminhar para dentro daquilo que Deus já tinha preparado sobre a vida dele. Ele viu que depois que derrubou o gigante, a sua vida mudou. A sua história mudou. Os seus projetos mudaram. É isso que eu quero deixar no teu coração. É isso que eu quero deixar dentro do teu coração nessa noite. Essa noite poderosa, de uma mensagem poderosa. É dizer para você que quando você derrubar o seu gigante, você vai entender o porquê que esse gigante apareceu. Quando você derrubar esse gigante, você vai compreender o porquê que esse gigante foi aparecer sobre a sua vida. Quando você derrubar esse gigante, você vai compreender o porquê de tantas lágrimas, de tanta dor, de tanto sofrimento. Deus manda te dizer nessa noite, Deus manda liberar uma palavra sobre o teu coração. E a palavra simplesmente é essa: não permita os gigantes ser maiores do que as promessas a qual Deus tem sobre você. Não permita os gigantes parar aquilo que Deus já preparou sobre a sua vida. Não permita os gigantes estacionar os seus sonhos, os seus projetos. Não permita os gigantes ser maiores. Não permita os gigantes ter mais força do que você. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Você vale muito. Você tem muito valor. Não permita. Não jogue os seus sonhos fora por causa dos gigantes que aparecem. Não jogue os seus projetos fora por causa dos gigantes que apareceram na sua história. Não desista de viver. Não se esconda dentro de um quarto. Não lamente, não murmure. Mas continue. Olha de frente para esse gigante. Olha de frente para ele e mostra para ele quem você é. Mostra para ele a força que você tem. Mostra para ele que você é capaz de derrubá-lo. A Bíblia vai dizer que quando Davi olha para aquele gigante, quando Davi olha para aquele homem, Davi começa a rodar a sua pedra na funda. E ele lança a pedra sobre aquele gigante. Uma pedra bate na testa daquele homem e ele cai para trás. Dá para você entender isso? Você acha que uma simples pedra ia derrubar aquele gigante? Não. O que derrubou aquele gigante foi a atitude de Davi de enfrentá-lo. Porque Deus, ele trabalha nas decisões que nós tomamos. Quando você toma uma decisão, Deus entra. Quando você começa a caminhar, Deus te apoia. Quando você inicia, Deus dá continuidade para você.
depende de você começar. A pedra foi lançada por Davi. A pedra dependia da atitude de Davi, da decisão de Davi de enfrentar o Golias. Mas quem derrubou o Golias não foi a pedra, foi a decisão. E Deus entrou, e Deus derrubou aquele Golias. Deus derrubou aquele gigante. A palavra para o teu coração através desse vídeo é esta: não preocupa com os seus gigantes, mas enfrenta. Porque no momento que você enfrentar, o próprio Deus vai derrubar eles para você. Mas Deus precisa da sua decisão. Deus precisa da sua atitude. Deus precisa que você age. Deus precisa que você comece. Deus precisa que você tome os primeiros passos. Dê os primeiros passos para alguma coisa acontecer. Não adianta apenas olhar para o gigante e se amedrontar e fugir. Não adianta apenas olhar para o gigante e olhar para cima e clamar a Deus para que Deus o derrube. Não. Deus tem o poder de derrubar, mas Deus quer ver a sua atitude primeiro. Deus quer ver a sua determinação. Deus quer ver a sua fé, o seu acreditar. Deus precisa que você comece. Deus está mandando te dizer: lança a pedra, que ele derruba o gigante para você. Mas se você se amedrontar, não tem como. O gigante sempre vai vencer você se você se amedrontar. O gigante sempre vai vencer você se você se esconder. O gigante sempre vai vencer você se você não enfrentar ele cara a cara. Se você não criar coragem de olhar para ele e dizer: eu sou mais o Deus que eu sirvo. Essa é a mensagem para você nessa noite. Essa é a mensagem que Deus colocou ao meu coração durante o dia. Derrubar os gigantes para que os sonhos sejam conquistados. Derrubar os gigantes para que os propósitos sejam conquistados. Derrubar os gigantes para que as promessas sejam conquistadas. Este é a visão. Esse é o propósito dessa live. Esse é o propósito deste vídeo. Te acordar para aquilo que Deus tem para você. Dizer para você que você é mais do que vencedor. Dizer para você que você é mais do que vencedora. Dizer para você que esse gigante, ele não veio para te matar e nem para te humilhar, mas ele veio para te impulsionar a viver o sobrenatural da parte de Deus. Mas esse gigante, ele tem que cair. Esse gigante tem que sair de perto de você. Esse gigante não pode ficar na sua frente. Esse gigante, ele tem que se afastar. Esse gigante não pode ter autoridade sobre a sua história. Esse gigante não pode ter autoridade sobre a sua promessa. Esse gigante não pode ter autoridade sobre os seus sonhos. Esse gigante não pode ter autoridade sobre os seus projetos. Não pode. Não pode. Determina dentro de você: esse gigante vai cair. Determina dentro de você: esse gigante não é maior do que as promessas. Determina dentro de você: esse gigante não tem mais poder do que o meu Deus. Determina dentro de você: esse gigante vai cair por terra. Pronto. Determina. Determina, porque Deus está esperando só uma decisão de você. Determina, porque Deus está esperando só você começar a caminhar. Determina, porque Deus está esperando só você dar os primeiros passos. Determina, porque Deus está esperando só você começar a pegar as pedrinhas e lançar a pedra sobre esse gigante, para que a promessa se cumpra sobre a sua vida, para que você seja impulsionado a viver o sobrenatural, para que você seja impulsionado a viver o diferencial. Precisa disso. Eu te chamo nessa noite, meu amado, minha amada, para que determine dentro do seu coração uma nova história sobre a sua vida. Uma história sem gigantes, pastor? Não. Uma história com gigantes, mas com gigantes que não vai te parar. Gigantes que não vai determinar ou vai te limitar. Os gigantes não podem limitar você. Os gigantes não podem limitar os seus caminhos e os seus passos. É isso que eu quero deixar no teu coração.
Os gigantes, eles vão existir sempre, mas é para te impulsionar a viver o sobrenatural. Não permita os gigantes ser maiores do que os seus sonhos. A mensagem dessa noite é esta: não permita os gigantes ser maiores do que os seus sonhos. Não permita os gigantes ser maiores do que as promessas. Olhe para o seu gigante. Mostra para ele que você tem força. Talvez você ainda não conseguiu mostrar para esse gigante quem você é de verdade. Por isso ele cresce sobre você. Por isso ele tenta ser maior do que os seus sonhos, do que os seus projetos. Mas Deus hoje, através desse vídeo, Ele quer que você entenda que você não é qualquer um, que você não é qualquer uma, mas que você carrega algo especial, algo que vai fazer a diferença lá na frente. Esse gigante, ele quer te parar, porque ele sabe o poder que Deus tem através da sua vida. Esse gigante quer te parar porque ele sabe que se não te parar, você vai decolar muito alto. Esse gigante quer te parar porque ele sabe para onde você está indo. Ele sabe as vitórias que já estão preparadas para a sua vida. Esse gigante quer te parar, esse gigante quer fazer você desanimar, porque ele sabe que se você passar por este momento, você vai crescer muito. A sua fé vai crescer. Vai desenvolver dentro de você uma força diferenciada. Esse gigante foi colocado no seu caminho para que essa força que você tem dentro de você não possa sair para fora. Mas eu deixo uma palavra para você nessa noite. Esse gigante, ele não pode ser maior nunca do que os seus sonhos, do que os seus projetos. Esse gigante, ele não tem autoridade na sua história e nem no seu caminho. Essa enfermidade, talvez é esse gigante. A porta de emprego fechada, talvez é esse o gigante. Eles vão cair por terra. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Você vai alcançar as promessas e os propósitos. Eu creio nisso. Eu creio que você vai alcançar aquilo que Deus determinou. Eu creio que você vai alcançar aquilo que Deus já colocou lá na frente para você. Eu creio nisso. Eu creio que você vai atravessar esse gigante. Eu creio que você vai alcançar as promessas. Eu profetizo sobre a sua vida que essa enfermidade vai cair por terra. Eu profetizo sobre a sua vida uma porta de emprego nova. Eu profetizo bênçãos sobre o seu lar e sobre a sua família. Que todos os gigantes não venham ter poder sobre você, mas todos venham cair por terra no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para oferecer para vocês. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, nesse momento com Deus, nessa intimidade com Deus. Esta é a mensagem que Deus colocou sobre mim para levar para você, meu amado, que está do outro lado, para levar para você, minha amada, que está do outro lado, nos assistindo. Os gigantes não podem ser maior do que as promessas que Deus tem sobre você. Os gigantes não podem te parar. Os gigantes não têm autoridade sobre a sua história. Os gigantes não têm autoridade sobre a sua caminhada. Os gigantes não têm autoridade sobre a sua trajetória. Carrega isso dentro do seu coração. Carrega isso sobre a sua vida. Os gigantes não podem te parar. A promessa é maior. Os projetos são maiores. Os seus sonhos são maiores. E a força que você carrega é muito maior do que esse gigante que quer te parar. Ele não vai. Ele não pode. Ele não tem permissão. Esse gigante, ele não tem permissão sobre a sua vida. Esse gigante não tem permissão sobre a sua história. E ponto final. Você é muito maior do que esse gigante. Você é muito maior do que essa enfermidade. Você é muito maior do que essa situação que você se encontra. Você é muito maior do que esse momento que você ultrapassa. Você é muito maior. Carrega isso. Você é muito mais. Você é muito
mais. Que Deus te abençoe. Eu quero finalizar esse vídeo deixando uma palavra no seu coração. Não esqueça, não esqueça, quem desiste nunca vai alcançar as promessas e os propósitos. Eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, finalizo essa live, esse vídeo dessa noite, colocando cada um que está assistindo conosco, cada um, meu Pai, que está entrando nessa live. Eu coloco ele em tuas mãos e profetizo a cura, o milagre, a libertação e a transformação. Eu profetizo, meu Pai, uma nova história. Pai amado, Pai querido, que todos os gigantes venham ser lançados por terra. Pai amado, Pai querido, todos os gigantes em todas as áreas, meu Pai, ministerial, financeira, familiar, seja lançada por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nova história se inicie sobre a vida de cada um. É o que eu peço a Ti nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não desista, não permita que esse gigante seja maior do que os seus sonhos e do que sua promessa. Gigantes faz parte, mas é para te impulsionar a viver uma nova história. Um abraço do Pastor Elvis. Amanhã nós estamos de volta às 10 horas da manhã, assim Deus permitindo. Fica com Deus. Um abraço.